Eu achei bem feito. O presidente abriu a live e falou que tá com orçamento de 2 bi 100, tem dinheiro pra jogar na cara de quem quiser, né? Agora o Felipe Luiz já pediu 5 milhões de salário. O Cruzeiro pode pedir 50, 60 milhões. Tem dinheiro o Flamengo, pode pagar 60 milhões tranquilamente ao Cruzeiro. Paga a multa, 650. O Flamengo tem dinheiro, só pagar a multa de 650 é facinho, cara. É troco pro Flamengo. Fala, rapaziadinha do time dos cornetas. Vamos reagir a eles, vamos dar risada. Então vamos lá, rapaziada. Se você for novo no canal, já se inscreve, deixa o seu like, coloca aí nos comentários de onde você tá assistindo as reações, que eu vou mandar um abraço pra você. Lembrando que o meu canal oficial tá no link da descrição. Se você não conhece aí ou nunca viu meu trabalho, corre lá, dá essa moral também, se inscreve. E bora, rapaziada, bora pra essas reações que tá demais. O HG, o Everton Guimarães, da Band Minas, detonou a oferta do Flamengo pelo Caio Jorge e explicou por que o Caio Jorge, se ele tiver em dúvida, por que ele vai ser convencido a ficar no Cruzeiro. Por que será? Vamos conferir. Chega pra cá e explode a notícia que o Flamengo ofereceu 30 milhões de euros pelo Caio Jorge. Ô Flamengo, vem cá, deita no divã do HG aqui. Vamos ter uma conversa. Que aí tá sobrando dinheiro, todo mundo sabe, todo mundo sabe. Só que o que vocês não sabem, eu vou explicar agora, explico pra vocês. Talvez as montanhas de Minas atrapalhem essa informação chegar aí. O Cruzeiro hoje é um clube extremamente bem gerido, tem dinheiro em caixa, não atrasa pagamento com ninguém, por vezes paga até à vista as suas obrigações. Salários e direitos de imagem aos seus atletas costumam ser pagos até de forma adiantada, e aí eu tô dizendo porque foi relato de jogador pra mim. Tava lá na toca, 2 jogadores falaram comigo, aqui você recebe adiantado. Paga os seus comissionamentos aí aos agentes, sem atrasos também. Tem uma estrutura hoje que nenhum outro clube no Brasil tem, nem vocês aí têm. E por essas e outras, que ninguém quer sair daqui. Ninguém quer sair. O Cruzeiro fechou o ano como o clube com o menor índice de jogadores lesionados e o menor tempo de recuperação dos que foram lesionados. Portanto, gente, nós estamos falando de uma estrutura, de um centro de treinamento que hoje é uma referência no país. Estou falando só de estrutura. Financeiramente está muito bem, obrigado. Paga rigorosamente em dia. Profissionais são respeitados dentro do clube, com todos os compromissos honrados, rigorosamente em dia ou até de forma adiantada. Então não tem um Cruzeiro que está vendendo almoço para comprar a janta. Se quiser levar o Caio Jorge, paga 50 para clube brasileiro, paga 50 milhões de euros. Eu levo aí no Rio, eu levo. Eu coloco no carro e levo. O Caio Jorge é bom de resenha. Vou daqui até o Rio, 6 horas de viagem na resenha, trocando uma ideia sadia, fazendo o carro. Caso contrário, ele fica aqui ou paga 50, ele fica. Calma lá. 50 milhões de euros é só para começar a conversa. O Cruzeiro hoje é a terceira força do futebol brasileiro, gente. Se quiser levar, paga a multa que é 100 milhões de euros. Para chegar ainda mais num ponto de destaque. Então, se quiser tirar jogador daqui, vai ter que pagar o que o clube quer. Ou eles ficam aqui. Nenhum clube do Brasil vai chegar aqui tirando onda com o Cruzeiro, e não vai mesmo, achando que vai levar jogador por qualquer valor oferecido. Não vai. Não é assim. O Cruzeiro atual não funciona assim. Então, pela sua atenção, meu maior muito obrigado. Passa bem e um beijo na alma. Tchau. Vamos aproveitar e ouvir o que o pessoal do Sport Center, hoje com a Gláucia Santiago e o Elton Serra, falaram dessa proposta aí do Flamengo pelo Caio Jorge. Let's bora! Começando com essa apuração quente do interesse do Flamengo em Caio Jorge. Fala, fã do esporte, olha, essa é bomba, viu? O Flamengo tem interesse na contratação do atacante Caio Jorge. Tem interesse, né? Não é sinal que vai. Artilheiro do Cruzeiro no Brasileirão 2025 e sinalizou que topa pagar cerca de 30 milhões de euros, que dá mais ou menos ali 196 milhões de reais, para tirar o artilheiro da Raposa. Apurei com meus parceiros Bruno Andrade e André Hernan aqui na ESPN Brasil. A oferta não foi formalizada ao Cruzeiro ainda, mas o Flamengo sinalizou que tem interesse no jogador e topa pagar esse valor. A tendência é que, caso seja formalizada esses valores, essa proposta, o Cruzeiro recuse, já que já recusou valores próximos ali de West Ham, Zenit, e só topa abrir negociação acima dos 40 milhões de euros pelo Caio Jorge. Então a tendência
é que não ocorra um negócio. Mas o Flamengo tem interesse e sinalizou que está disposto a pagar esses valores para contar com o artilheiro da Raposa, que está em alta no mercado do futebol europeu e agora também do futebol nacional. E aí, se você fosse o Caio Jorge, permaneceria na Raposa ou iria para o Flamengo? Grande abraço! Valeu, Felipe Silva trazendo aí as informações pra gente, também tá lá no nosso site, no espn.com.br, e como ele falou, a nossa equipe segue ali na apuração e o Felipe ainda mandou um complemento aqui pra gente, tá? Ainda uma segunda opção de negócio sugerida pelo Clube Carioca, de 22 milhões de euros, algo em torno de 143 milhões de reais, e a inclusão de Everton Cebolinha. Que piada, velho. Que piada. Olha aí, Elton, a notícia que chega aí nesse fim de domingo desse interesse do Flamengo em Caio Jorge, que fez grande temporada com a camisa do Cruzeiro, é bem verdade. Me lembro quando desponta lá no Santos como uma grande promessa mesmo, o atacante, né? Vai para o futebol italiano, também com pouco espaço, lesões. Se reencontra aqui no Cruzeiro e agora o Flamengo de olho no Caio Jorge com uma investida até pesada pelos números. Bom, respondendo a pergunta do Felipe, né, para não deixar ele sem resposta, eu permaneceria aqui mesmo na ESPN, viu, Gláucia? Não dá para pagar o meu salário, não. Puxa saco, mas eu acho que, olhando para o mercado, e eu acho que a gente tem que olhar de uma maneira bem macro nesse sentido, né? É uma negociação gigante, né, ou pelo menos uma procura que se torna gigante pelo negócio, porque o Caio Jorge é um jogador jovem, é um jogador que termina a temporada em alta, é um jogador que mostra também que você pode ter um poder de revenda muito grande, para o Cruzeiro principalmente, né, que detém parte dos direitos do jogador. E eu acho que é uma negociação bem complexa ela acontecendo, porque a gente já viu isso no futebol brasileiro, transferência de jogador para um clube do mesmo país, né, aqui no Brasil, costuma ser bem raro jogadores do tamanho, principalmente economicamente falando, né, do Caio Jorge. O Flamengo, ele claro, tem poder financeiro para isso. O balanço foi apresentado, o presidente do clube falou sobre essa agressividade que o Flamengo vai ter no mercado a partir de 2026. Então isso está tudo colocado à mesa. Eu acho que isso é importante também colocar em contexto. O Cruzeiro, por outro lado, é um clube que tem se reestruturado financeiramente. A gente sabe que o dono da SAF do Cruzeiro, né, o Pedrinho, ele é um empresário que pode, nesse sentido, manter o jogador, tanto que houve um movimento inverso nessa temporada, claro que em situações diferentes, né, o Gabriel Barbosa saindo do Flamengo e indo para o Cruzeiro, era um jogador livre, mas com salário muito alto, e a gente sabe muito bem que o Cruzeiro, nessa situação financeira, que vivia contratar um jogador como o Gabriel, e manter pelo menos, né, a temporada inteira tudo ok com os jogadores, mostra que o Cruzeiro vai melhorando a sua saúde financeira, então tem poder de barganha também. E aí, no fim das contas, né, olhando um lado para o outro, eu acho que fica muito mais, Glaucia, nesse momento, a intenção do Flamengo no mercado. Porque se busca um jogador como o Caio Jorge, que hoje é um jogador caro, um jogador jovem, o Flamengo muda um pouco o seu perfil de contratação, porque na última janela do meio do ano, buscou jogadores mais experientes, o Saul, o Jorginho, o Samuel Lino, jogadores que chegaram com experiências grandes até na Europa. A gente percebe que o Flamengo vai buscar talvez alternativas para essa temporada de jogadores mais jovens. Porém, a gente também esbarra numa questão, né, que é a questão da concorrência e a questão do ataque do Flamengo. É isso, eu acho dificilmente viável a saída aí do Caio Jorge, só se ele quiser, o que rolou com o Arrascaeta em 2019, mas o Caio Jorge já tem experiência de sair de um clube e demorar para acostumar em um outro, né? Foi assim na Europa, lá no Juventus, lá no Frosinone, salvo engano, e até no próprio Cruzeiro. Pouco mais de 6 meses da Copa, será que ele vai arriscar isso aí? Não sei, né? Veremos. Deixa a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários. O fato é que o Cruzeiro não vai aceitar uma proposta ridícula.
minúscula como o Flamengo está oferecendo pelo artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2025. Me ajuda aí, Flamengo. Me ajuda a te ajudar. Proposta milionária por Caio Jorge. O Flamengo chegou aí, ó, pesado. Uma proposta nunca vista no futebol brasileiro para tirar o Caio Jorge do Cruzeiro. Vou trazer todos os detalhes. O Pedrinho BH já respondeu e eu vou trazer também a resposta do Pedrinho BH. Antes de eu trazer, pedir para vocês deixar aquele like maroto para ajudar, para fortalecer aqui o nosso trabalho. Ajuda aí, por gentileza. Clicar no botãozinho de hypar para ajudar a gente a alavancar esse conteúdo, tá certo? Se você estiver precisando aí, acesse o nosso através do canal. Você pode ganhar até 50% de desconto, tá certo? Acesse aqui embaixo para você que está comprando. Olha, o Pedro Lourenço respondeu já a proposta de 30 milhões feita aí pelo Flamengo. Proposta que o Flamengo fez não satisfez a gente. Nós queremos 326 milhões de reais. Esse é o nosso preço. Pedro Lourenço sobre a proposta do Flamengo. 326 milhões, 50 milhões de euros. 50 milhões de euros, 326 milhões de reais. Ele falou para o Samuel Venâncio. Tá certo? A gente chega pra cá e explode a notícia que o Flamengo ofereceu 30 milhões de euros pelo Caio Jorge. Ô Flamengo, vem cá, deita no divã do HG aqui. Vamos ter uma conversa. Que aí tá sobrando dinheiro, todo mundo sabe, todo mundo sabe. Só que o que vocês não sabem, eu vou explicar agora, explico pra vocês. Talvez as montanhas de Minas atrapalhem essa informação chegar aí. O Cruzeiro hoje é um clube extremamente bem gerido, tem dinheiro em caixa, não atrasa pagamento com ninguém, por vezes paga até à vista suas obrigações. Salários e direitos de imagem aos seus atletas costumam ser pagos até de forma adiantada, e aí eu tô dizendo porque foi relato de jogador pra mim. Tava lá na toca, 2 jogadores falaram comigo, aqui você recebe adiantado. Paga os seus comissionamentos aí aos agentes sem atrasos também. Tem uma estrutura hoje que nenhum outro clube no Brasil tem, nem vocês aí têm. E por essas e outras, que ninguém quer sair daqui. Ninguém quer sair. O Cruzeiro fechou o ano como o clube com o menor índice de jogadores lesionados e o menor tempo de recuperação dos que foram lesionados. Portanto, gente, nós estamos falando de uma estrutura, de um centro de treinamento que hoje é uma referência no país. Estou falando só de estrutura. Financeiramente está muito bem, obrigado. Paga rigorosamente em dia. Até porque o Cruzeiro, como disse o Zinho, não precisa desse dinheiro. Se o Cruzeiro tiver a intenção de vender, isso vai ser negociado por um valor maior ainda. Não sei se o Flamengo quer pagar ou não quer pagar. Só deixa uma coisa muito clara para mim. O Flamengo quer um outro centroavante. E o Cruzeiro vai gastar em outro centroavante de característica diferente do Pedro. E tem dinheiro para isso. Tem um outro viés nessa história. Qual é, Eugênio? Quando o Flamengo abre uma live e joga para o mundo o seguinte, tem um orçamento bilionário para o ano que vem. Em qualquer negociação, ele vai ter mais dificuldade de atingir o valor. Isso eu achei bem feito, 30 cara. milhões... Eu achei bem feito. O presidente abriu a live e falou que tá com orçamento de 2.100 bi, tem dinheiro pra jogar na cara de quem quiser, né? Agora o Felipe Luiz já pediu 5 milhões de salário. O Cruzeiro pode pedir 50, 60 milhões. Tem dinheiro o Flamengo, pode pagar 60 milhões tranquilamente ao Cruzeiro. Paga a multa, 650. O Flamengo tem dinheiro, só pagar a multa de 650 é facinho, cara. É troco pro Flamengo. Dinheiros é uma fortuna, é fora da realidade do futebol brasileiro. Sim. Mas aí o Pedrinho, olha, Pedrinho é malandro, né? Opa. Mineirinho, fica quietinho. O Flamengo tem 1 bilhão para gastar, então ele pode pagar 40, 45 pro Caio Jorge. Vendo pra Inglaterra. E essa é a qualquer negociação isso pode acontecer. Essa é uma das vantagens de você ter o seu time de futebol gerenciado por uma SAF. Uma SAF boa. Porque você tem, no caso do Pedrinho, um cara de negócio, um cara que está acostumado a sentar numa mesa para negociar coisas grandes, não está sentando ali um conselheiro que foi eleito pela política do clube, sabe lá Deus por qual motivo. Então, um cara que está ali porque gosta do clube. Então vocês acham que foi um erro o Flamengo ter divulgado da maneira como divulgou? Eu acho que ficou uma coisa assim que, para mim, assim, não da forma como foi, pareceu mais uma coisa assim, de autoexaltação do que exatamente... E posso falar uma coisa para você? Tem que fazer mesmo. Você acha que tem que fazer? Tem que fazer.
Tem que fazer, porque não atrapalha em nada a negociação. Mostra o tamanho do clube. Tudo que mostra você tem de dinheiro, você vai ter mais dificuldade para negociar com qualquer um. Essa dificuldade já existe. Por exemplo, com o Felipe Luiz. Essa dificuldade já existe. Eu acho também isso acho que mostra também a acho que força foi do errado. Flamengo. Eu acho que a torcida Errado do pra Flamengo eles, né? gosta de Ó, ver excelente isso. pra Eu acho que gente. o time tá divulgando. O seu público É uma versão madridista, Florentino Pérez, um pouco diferente no Brasil. Mas tudo bem. Então o Bruno Andrade mandou uma mensagem aqui para mim, vou atualizar, tá? Mais detalhes do negócio, do que seria a proposta, ó. O Flamengo procurou o Cruzeiro com duas opções. Ou essa primeira que a gente já divulgou, que é 30 milhões, ou 22 milhões mais o Cebolinha. Para vocês verem como o negócio realmente tá rolando. E é um né? negócio inteligente, porque o Tite adora o Cebolinha. Sim. E o Cruzeiro já respondeu. Seleção, E o Cruzeiro já respondeu o seguinte: é 45. 45. 45. Botou preço. Botou o preço. É 45. Então a gente sabe quanto custa pro Flamengo tirar o Caio Jorge. 45. Tá. É isso. Tá? Samuel Venâncio falou que é 50. Agora tem que ver quem tá apurando correto aí, se é o André Hernan, se é o Felipe ou se é o Samuel Venâncio. O Samuel acabou de postar lá na Central da Toca. O Cruzeiro quer 50 milhões para liberar o Caio Jorge. E aí agora o André Hernan, o Felipe falando que é 45. Não sei, né? 45 é mais fácil do Flamengo chegar. Porque o Flamengo tem 2 bi e tanto aí pra gastar, né? Não, é 100 a multa. É 100. Existe... Mas o Cruzeiro aceita fazer o negócio por 45. As leis de mercado... Mas não quer, mas o Cruzeiro nesse momento falou que é 45 porque não tem a intenção de... Aquela história que vocês estavam falando, reforçar alguém aqui dentro do Brasil. As leis implícitas de mercado não são tão frias assim quanto parecem quando a gente discute o assunto. Para mim isso é uma coisa muito simples. O Cruzeiro acha que vale vender por isso. Ele não quer vender. Não quer vender, mas acha que vale vender por isso. 45 preço, ele vende. O Flamengo tem que pensar. Eu sei que está acima do valor de mercado, porque não vale. Não vale. Essa proposta que ele não vai... Não vale quanto? Não vale 30 ou não vale 45? Não vai receber essa proposta de fora. Só daqui. 45 é 50% do que ele está oferecendo. É um valor muito alto. É quase o dobro do Vitor Roque, para fazer uma comparação. Isso. Quase o dobro. É o dobro do Samuel Lima. Se não me engano, é o valor que o Flamengo vendeu o Vinícius Júnior pro Real Madrid. Perfeito. É algo próximo. Mas eu acho o Caio Jorge melhor do que o Vitor Roque. O pessoal tá usando o Vitor Roque ali como se fosse superior ao Caio Jorge. Não é superior ao Caio Jorge. O Vitor Roque é um jogador muito esforçado, muito bom de bola, faz gols e tal. Mas o Caio Jorge é melhor do que o Vitor Roque, na minha opinião. Tem dinheiro para pagar. Sim. Apesar de momento que você tem dinheiro para pagar. Se você acha que o jogador é essencial e que ele vai render resultados por anos, logo falando na cara, te dou 40, vai ter uma negociação. Então, aí mas tá. assim, porque não ele vale. joga lá no alto para não vender, mas e se o tempo vai passando ele fala, pô, mas peraí. Tem isso. 30, aí o Flamengo chega, não, 35 eu topo. É uma coisa, Bruno Vicari, por exemplo, usa esse belo paletó. Sim. Vamos supor que só houvesse esse paletó no mundo que interessasse a um milionário. O paletó não vale não sei quanto. Fala que eu quero, eu pago. O Flamengo é isso. Vamos esperar. E o Cruzeiro vem e fala assim, eu quero 40 e o Cebolinha. O 40. Não, só mas aí 40. Vai mais do que 45. Não, mas 40 é muito. Porque na conta do Flamengo, o Cebolinha vale 8. Tudo bem, aí você sabe que o Flamengo entrega. Quanto? O Cebolinha 40, nessa conta aí tá valendo 8. Se eu der 40 e o Cebolinha. O Cruzeiro fala assim, o Flamengo, não, paguei. Vamos dar um exemplo. O Cruzeiro pega os 40, mais o dinheiro que o Pedrinho pode investir, mais o Cebolinha. Monta o time mais forte do que vai ter com o Caio Jorge ou não monta? É difícil. Tem que pensar nisso. Difícil. Sim, eu acho que não. Gol, né? Muito, provavelmente. O Caio Jorge é muito uma cagada de mercado, tá? O Alexandre Matos foi visionário em ver o potencial do... Não, que visionário que oportunidade de mercado, comprou por 4 milhões de euros, chegou e deu certo. Mesmo assim, na hora que ele chegou, não deu, ele era a terceira opção de banco. Aí que o Leonardo Jardim chegou, colocou pra jogar, ele virou o que virou hoje. Mas é realmente assim uma cagada de mercado, cara. Não sabe se você vai pro mercado aí com 40 milhões na mão pra comprar um jogador, você não sabe se vai achar um jogador igual o Caio Jorge. Eu acho muito difícil, cara. É mais fácil você ter o Caio um na mão do que 2 voando. Um na mão do que 2 voando, na minha opinião, né? O West Ham da Inglaterra tenta a contratação do atacante Caio Jorge do Cruzeiro. A informação foi confirmada ao vivo durante a transmissão de Manchester City e West Ham pela Premier League na ESPN, onde a galera divulgou a informação de que a equipe inglesa
teria apresentado uma proposta de empréstimo com obrigação de compra no mês 6. Segundo a galera da ESPN, os caras tentaram contratar o jogador por 4 milhões de euros, valor que seria pago pelo empréstimo, e daqui 6 meses o West Ham pagaria ao Cruzeiro 21 milhões de euros, até porque é empréstimo com obrigação de compra. Ah, meus amigos, faça-me rir, até porque quem é o West Ham no jogo do bicho? Vão me desculpar, mas nunca que o Caio Jorge vai deixar de brigar pelo título brasileiro, brigar pela Libertadores, brigar pela Copa do Brasil para jogar em time que briga para não cair na Inglaterra. Verdade seja dita. E a gente vai comentar mais sobre isso no conteúdo de hoje. Mas antes eu vou pedir a cada um de vocês, sua participação é com o apoio de cada um de vocês. Agora, ainda sobre a informação divulgada pela ESPN, eu vou falar uma coisa para vocês. West Ham, nem se a proposta tivesse sido à vista, nem se você tivesse pagado os 25 milhões de euros à vista, o Cruzeiro venderia o Caio Jorge para vocês. E o Caio Jorge também não aceitaria deixar o Cruzeiro para jogar em uma equipe da parte de baixo da tabela da Premier League que está brigando mais um ano para não cair. Já há temporadas que o West Ham briga do meio de tabela para a parte de baixo, para a parte da zona do rebaixamento no campeonato inglês. Então, sonha quem é o West Ham no jogo do bicho comparado com o Cruzeiro Esporte Clube. O Caio Jorge só sai do Cruzeiro por cerca de 35 milhões de euros e para uma equipe grande do futebol europeu, que vai fazer ele continuar na mira do treinador Carlos Ancelotti. Aqui no Cruzeiro, ele continua nos holofotes. E outra coisa também, família, outra informação que a gente vai divulgar para vocês, essa foi informada pelo próprio Paulo Pesolano durante a entrevista coletiva de sua apresentação lá no Internacional. Ele confirmou que foi o plano B do Cruzeiro e que foi o plano B também do Internacional. E a galera até esperava, né, que o Pesolano tivesse um pouco de chateação por ter sido segunda opção pelo mesmo treinador em duas equipes. E o Pesolano simplesmente disse, cara, é uma honra para mim ser plano B do Tite, que é campeão de Copa do Brasil, é campeão brasileiro, é campeão mundial, esteve na seleção brasileira nas últimas 2 Copas do Mundo e ele falou, é uma honra para mim ser o plano B do Tite. Pensando por esse lado, o Paulo Pesolano tem razão, o treinador que foi campeão brasileiro Série B e que ainda está no início de sua carreira, que ainda precisa se provar no cenário nacional. Eu vou colocar agora na tela para vocês as principais falas do Pesolano. Mas não se esqueça, família, de deixar o seu gostei e também de se inscrever no nosso canal. Escutem as falas do Paulo Pesolano. Primeiro ser o plano B, segunda opção atrás de Tite. Um cara como eu, com 42 anos, para mim é um orgulho, ¿sí? Um orgulho. Era que salió 2 veces campeón del mundo, con la edad que tienen, que la verdad para mí es un orgullo, ¿sí? Después habían otros clubes, sí, de otros países y también de Brasil, y capaz que fui la opción B de Tite en otro club también. Es un orgullo, es un orgullo. Con mi edad y como eu levo 9 anos de experiencia ya como treinador, mas eu estou comenzando constantemente, para mí la verdad fue muy bom y es una satisfacción ser un plan B de Tite. Agora eu vou falar para vocês. Ontem foi incrível, o Gabriel Barbosa amansou muita gente após sua entrevista no Podpah. E ainda disse que o próprio jogador não tem nada contra o Tite. Ô gente, só acredita nisso quem for muito inocente.
faz o seguinte, pega as próprias palavras do Gabriel Barbosa, há 1 ano atrás, há 2 anos atrás, ele fala, o Tite não me respeitava, eu não tenho como ficar no Flamengo com o Tite. Ele mesmo se posicionou contra o treinador. E agora falar que ele não tem nada contra o Tite, só maluco para acreditar nas palavras do Gabriel Barbosa. E é claro que todas as suas respostas foram padrões. Foram padrões. Você acha que ele vai falar que tem alguma coisa contra o Tite? Você acha que ele vai falar que quer sair do Cruzeiro? É claro que não. É claro que não. E outra coisa também que me preocupa, o Santos abandonou a negociação pelo atacante Gabriel Barbosa. Segundo Marcelo Teixeira, presidente do Santos, eles não têm condições financeiras de arcar com a contratação do jogador, mesmo que o Cruzeiro faça a liberação de forma totalmente gratuita do Camisa 9, eles não têm condições financeiras de dar um contrato longo e de oferecer um salário alto para o atacante Gabriel Barbosa. São palavras do Marcelo Teixeira, que disse que Gabriel Barbosa não é prioridade do Santos. E aí preocupa o torcedor cruzeirense, até porque antes era unanimidade a saída do atacante, mas depois da entrevista a torcida divide opiniões sobre o futuro do jogador. Eu particularmente não gosto, da possibilidade de permanência do Gabriel, isso, aquilo. Por mim, o ciclo do Gabriel Barbosa se encerrou por ele ter batido o pênalti daquela maneira. E aí a galera fala, todo mundo erra pênalti. De fato, galera, todo mundo erra pênalti. Mas não é errar o pênalti, é a maneira que este pênalti foi perdido. E é por isso que eu tô pé da vida com o Gabriel Barbosa. E tem torcedor que simplesmente já perdoou o jogador. Cara, pra gente perdoar o Gabriel Barbosa por ele ter feito aquilo ali, o cara tem que ser campeão do Cruzeiro. O cara tem que ser artilheiro de tudo no Cruzeiro. Pra ir falar, tá perdoado pelo torcedor cruzeirense. Eu já falei, volto a repetir. Não tem problema algum errar o pênalti. Olha pra você ver, o Wallace errou o pênalti e nem sequer tá sendo tão criticado por isso. Mas foi a forma que ele foi pra cobrança. Foi muito irresponsável. E é por isso que eu sou contra a permanência do Gabriel. Se você aí de casa gosta do jogador, tudo bem, não tem problema algum. Cada um tem sua opinião. Eu respeito a opinião de vocês e espero que vocês respeitem a minha. Agora eu vou até tá colocando aqui na tela para vocês as falas do Pilhado, que comentou, sobre o Gabriel Barbosa, falou sobre as suas falas ao dizer que não tinha problema algum com o Tite. Vai ser engraçado de assistir. É muita cara de pau do Gabigol falar que ele não tem nada contra o Tite. Porra, é muito melhor o cara ser honesto, o cara ser sincero, falar, brigamos, fizemos as pazes, quero jogar muito com ele no Cruzeiro ainda. Deixa eu falar uma coisinha. O Gabigol, quando ele saiu do Flamengo, ele falou que tinha um treinador que não o respeitava como jogador. Aí agora, ele quer dizer que não tem nada contra o Tite. Cara, é cara de pau, é falsidade, é desnecessário. Eu faço questão de falar, porque dizem tanto ter coragem de falarem o que pensam. E aí chega numa situação dessa, em vez de ser sincero, quer fazer os outros de idiota, mas ninguém é, pô. Todo mundo sabe que o Gabigol não tem clima nenhum com o Tite. Pode mudar? Pode. Agora, dizer que não tem nada contra, depois de falar que o cara não o respeitava como jogador, falar pro Brasil todo em entrevista, papelão. E a prioridade era a vinda, antes do Neymar, o Santos queria que o Gabriel viesse naquele momento. Era importante nesse projeto de reestruturação e de reconstrução contar com o Gabriel. E naquele momento a negociação que o Santos abria e a proposta que o Santos fez a ele foi uma proposta ousada, foi uma proposta de mercado. Tanto que balançou e ele optou pelo Cruzeiro, mas pelo projeto de disputar mais competições do que o Santos estava disputando. Hoje é uma outra realidade. Não entro nem na questão da avaliação técnica. Eu digo, ele é um bom jogador, ele é um jogador identificado com o Santos, é um menino da Vila, mas a prioridade do investimento daquela oportunidade já não é o mesmo de hoje. Então, quando você abre uma conversa e você nota que a pretensão continua sendo num nível maior,
o Santos não tem condições. Então, já abertamente dissemos isso e não há nem como prosseguir numa negociação, porque se era uma prioridade anteriormente e fizemos uma proposta ousada, hoje já não é mais, né? Hoje a gente poderia fazer uma proposta, mas num nível diferente, numa realidade financeira. Na realidade que o Santos hoje está diante do próprio orçamento que o Santos possui.